Salmo 108, cântico, Salmo de Davi, para ser cantado jubilosamente como hino nacional, ou solenemente, como um salmo sagrado. Não suportaríamos a ideia de descartar este salmo ao simplesmente indicar ao leitor primeiro o Salmo 42, do versículo 7 ao 11, e depois o Salmo 40, do versículo 5 ao 12, ainda que imediatamente será percebido que essas duas porções das Escrituras são quase que idênticas aos versículos diante de nós. É verdade que a maioria dos comentaristas assim o fizeram, e não somos tão presunçosos a ponto de contestar sua sabedoria. Mas temos a opinião de que palavras não teriam sido repetidas se não houvesse um objetivo em assim fazê-lo, e que este objetivo não seria alcançado se todo ouvinte dissesse: já vimos isto antes. E, portanto, não precisamos meditar nisto novamente. O Espírito Santo não é tão limitado em expressões a ponto de precisar repetir-se. E a repetição não pode ser meramente para preencher o livro. Deve haver alguma intenção na disposição de dois pronunciamentos divinos anteriores em uma nova conexão. Nossa habilidade para descobrir essa intenção é outra questão. Devemos ao menos nos esforçar para conseguir e podemos esperar auxílio divino nesta tarefa. Temos diante de nós a canção matutina do guerreiro, com a qual ele adora o seu Deus e fortalece seu coração antes de entrar nos conflitos do dia. Como um antigo oficial da Prússia tinha o hábito de orar para invocar o auxílio de Sua Majestade Augusto, assim o faz Davi a seu Deus e ergue sua bandeira no nome de Jeová. Algumas expressões são tão admiráveis que devem ser utilizadas novamente. Quem jogaria fora um cálice por tê-lo usado antes para beber? Deus deveria ser servido com as melhores palavras, e quando as temos, elas são certamente boas o suficiente para serem usadas duas vezes. Usar as mesmas palavras continuamente e nunca pronunciar um novo cântico demonstraria grande preguiça e levaria ao formalismo morto. Mas não precisamos considerar a novidade de expressão como essencial à devoção, nem nos fadigar procurando-a como uma necessidade premente. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 1. Firme está meu coração, ó Deus. As rodas da carruagem giram, mas seus eixos não. As hélices do moinho se movem com o vento, mas o moinho não. A terra é carregada ao redor de sua órbita, mas seu centro é fixo. Assim, um cristão deveria ser capaz, em meio ao cenário de mudança e sinas variáveis, dizer: firme está meu coração, ó Deus, firme está, G.S. Bowers. Como sabemos, um jardim que é regado com banhos esporádicos frutifica com mais dificuldade do que quando um fluxo constante o refresca. Assim, quando nossos pensamentos em alguns momentos se focam em coisas boas que rapidamente fogem, quando eles somem, vislumbram um objeto santo e estes se dispersam, não há muito fruto produzido na alma. Na meditação, portanto, deve haver um fixar do coração no objeto, uma imersão de pensamentos como Santo Davi. Firme está meu coração, ó Deus. Devemos olhar uma peça curiosa e cuidadosamente considerar cada sombra, linha e cor, como a Virgem Maria que guardou todas estas palavras, meditando-as no coração. De fato, a meditação não é apenas o ocupar dos pensamentos, senão centralizá-los em algo específico. Não apenas a utilização dos pensamentos, mas a fixação deles sobre alguma questão espiritual.
E quando a alma, meditando sobre algo divino, diz como os discípulos na Transfiguração, Mateus 17:4, bom é estarmos aqui, John Wells. Como um homem que primeiro afina o seu instrumento e em seguida toca, assim deveria o santo servo de Deus primeiro labutar para levar seu espírito, coração e suas afeições a uma condição sólida e estabelecida para adoração e depois agir. Nós precisamos primeiro ser incitados para fazer uso correto dos meios antes que os meios estejam adequados para nos incitar. Por isso disse ele, quero acordar a alva David Dixon, até com a minha glória, Almeida Corrigida, Revista e Fiel. Com meu intelecto, minha língua, minha habilidade poética, minha aptidão musical, qualquer característica pela qual seja renomado e me confira honra. É minha glória poder falar e não ser um animal mudo. Portanto, minha voz enunciará seu louvor. É minha glória conhecer Deus e não ser um pagão. Portanto, meu intelecto instruído adorará o Senhor. É minha glória ser um santo e não mais um rebelde. Portanto, a graça que recebi bendirá o Senhor. Charles Adam Spurgeon. Versículo 2, referindo-se a esta passagem, o Talmud diz, uma cítara costumava ficar pendurada acima da cama de Davi. E quando chegava a meia-noite, o vento norte soprava entre as cordas, de modo que emitiam sons próprios. Imediatamente ele se levantava e se ocupava com a Torá, até que a coluna do alvorecer surgisse. Rashi observa, a alvorada acorda outros reis, mas eu, Davi, despertarei a alva. Franz Delitzsch. Eu acho que é assim que pronuncia. Versículo 3. Louvar-te entre os povos, Senhor. A quem quer que venha ouvir-me, devoto ou profano, cristão ou pagão, civilizado ou bárbaro, não deixarei de tocar a minha música, Charles Adam Spurgeon. Versículo 4. Porque acima do céu se eleva a tua misericórdia. Sua misericórdia é grandiosa. Essa misericórdia sobre a qual se cantou recentemente, Salmo 107, versículo 1, versículo 43. Ela se eleva acima dos céus, ou seja, desce até nós como gotas de uma chuva fertilizante. Como a paz na terra, de Lucas 2,14, fora antes paz no céu, Lucas 19,38, Andrew Abono. Versículo 5, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra, esplenda a tua glória. Que o seu louvor seja conforme a grandiosidade de sua misericórdia. Ah, se fôssemos mensurar assim nossa salvação, com que fervor deveríamos cantar? Toda a terra com seu dom suspenso pareceria uma orquestra insuficiente e todas as faculdades de toda a humanidade, pequenas e mais, para o aleluia. Os anjos seriam chamados para nos auxiliar e certamente eles viriam. Eles virão no dia em que toda a terra estiver repleta dos louvores de Jeová. Nós ansiamos pelo momento em que Deus será adorado universalmente e sua glória no Evangelho será conhecida em todos os lugares. Esta é verdadeiramente uma oração missionária. Davi não tinha nenhuma das exclusividades do judeu moderno ou as restrições e emoções de alguns cristãos nominais. Por amor a Deus, para que a sua glória fosse revelada em todos os lugares, ele ansiava ver o céu e a terra repletos do louvor divino. Amém, que assim seja. Charles Adam Spurgeon. Versículo 9, Moabe, porém, é minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália. Esta expressão, tanto difícil, pode ser assim explicada. Moabe e Edom deveriam ser reduzidas ao estado da profunda subordinação ao povo de Deus. A primeira deveria ser um pote, uma cuba, adequada apenas para lavar os pés, enquanto que a outra deveria ser como o escravo doméstico, esperando para receber as sandálias jogadas para ele, pela pessoa prestes a realizar sua purificação religiosa, para que o escravo os colocasse num local seguro e então viesse
e lavasse os pés de seu mestre, raios do Oriente. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Será como o chão sobre o qual aquele que se banha lança suas sandálias. Ficará sob os seus pés, sujeito a sua vontade, posse dele por completo. Edom era orgulhoso, mas Davi lança suas sandálias nele. Sua capital era alta, mas ele lança suas sandálias nele. Era forte, mas ele arremessa suas sandálias nele. Era forte, mas ele atira seus sapatos nele como um aferidor da batalha. Ele ainda não havia entrado em suas fortalezas, construídas em rochas, mas como o Senhor estava com ele, Davi tinha certeza de que conseguiria. Sob a liderança do Todo-Poderoso, ele se sentia tão seguro de que conquistaria até mesmo o feroz Edom, que olha para Edom como um mero escravo, sobre o qual podia exultar com impunidade. Jamais devemos temer aqueles que estão defendendo o lado errado, pois como Deus não está com eles, sua sabedoria é insensatez, sua força é fraqueza e sua glória é vergonha. Pensamos demais nos inimigos de Deus e falamos deles com respeito demais. Quem é este Papa de Roma? Sua santidade? Não chame assim, chame-o de sua blasfêmia, sua profanidade, sua impudência. O que são eles, seus cardeais e seus legados, a não ser a imagem e encarnação do anticristo para serem em tempo devido lançados com a besta e o falso profeta no lago de fogo? Charles Haddon Spurgeon. Moabe, que havia seduzido Israel a praticar impureza, se torna recipiente para a purificação. Edom, descendente daquele que desprezou sua primogenitura, é desprovida de sua independência, pois lança um calçado. Era sinal de transferência de uma reivindicação prévia de terra. Ruth 4:7, William Carey. Versículo 10. A forte cidade construída sobre a rocha, o coração endurecido do homem, mais forte e mais pedregoso que o sepulcro. Ele havia conquistado e vencido, e nele e em sua força seu povo deve levar adiante a sua batalha e derruba todas as fortalezas do orgulho humano, obstinação humana e falta de arrependimentos dos homens. Um comentário simples sobre o livro de Salmos. Versículo 11. Não nos rejeitaste, ó Deus. Grande é esta fé, que confia no Senhor até mesmo quando Ele parece ter nos rejeitado. Alguns mal conseguem confiar nele, quando Ele os mima, e Davi, entretanto, confirmava-se no Senhor. Quando Israel parecia estar sobre uma nuvem, o Senhor parecia ter escondido sua face. Oh, por mais dessa fé real e viva. Oh, por mais dessa fé real e viva. O rejeitar não durará muito tempo quando a fé tão gloriosamente se mantiver firme. Ninguém, exceto os eleitos de Deus, obtiveram a preciosa fé. Quem será o meio para que obtenhamos uma bênção prometida? Não precisamos nos desencorajar se não percebemos um agente secundário, pois podemos então nos apoiar naquele que é o grande proclamador de promessas e crer que Ele próprio executará sua palavra em nós. Caso ninguém mais nos guie a Edom, o próprio Senhor o fará, se o tiver prometido. Ou se houver a necessidade de instrumentos visíveis, Ele usará nossos exércitos fracos como são. Não precisamos que nenhuma nova agência seja criada. Deus pode fortalecer nossos exércitos atuais e os capacitar a fazer tudo o que é necessário. Tudo que é preciso, até mesmo para a conquista de um mundo, é que o Senhor vá à frente com as forças que nós já dispomos. Ele pode nos levar à cidade forte, mesmo que com as débeis armas que empunhamos hoje. Charles Haddon Spurgeon. Porventura não será tu, ó Deus,
Porventura não será tu, ó Deus? Sua mão o guiará até mesmo para a Petra, que parece inacessível pela força humana. Essa maravilhosa cidade rochosa dos Edomitas é cercada de rochas com aproximadamente 92 metros de altura e o único caminho de quase 4 metros de largura que leva até ela. A cidade em si é, em parte, talhada nas rochas, fendidas e suas ruínas, que no entanto ainda que pertencentes a um período posterior, enche os viajantes de admiração. Augustus F. Pollock. Versículo 12. Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Devemos orar com toda a confiança em Deus quando a nossa confiança no homem desaparece por completo. Quando o socorro do homem é vão, não acharemos vão buscar o socorro do Senhor. Charles Haddon Spurgeon. Aquele que tem o socorro de Deus em qualquer questão deve abrir mão da confiança no socorro do homem e perceber a futilidade do socorro do homem. Perceber que essa futilidade do socorro do homem deve fazer o cristão confiar ainda mais em Deus. Esperar mais confiantemente no socorro de Deus, como aqui é feito. David Dixon.